Olha que joinha, gente. Quanto que é raiz quadrada de 169%? Para calcular isso, pensando que as alternativas já estão todas em porcentagem, vamos usar a seguinte estratégia, pessoal. Vamos transformar usando a propriedade das porcentagens. Na verdade, usando a definição, né? Que vai ser o seguinte, raiz quadrada, o 169% é 169 sobre 100, certo? E o mais incrível aqui, as duas, gente, os dois, né, são quadrados perfeitos. Então, eu vou separar essas raízes usando a propriedade da radiciação, que nos permite separar as raízes em uma divisão. Como são quadrados perfeitos? Raiz de 169, 13, certo? Raiz de 100, 10, beleza. Só que, como eu disse, as opções estão todas em porcentagem. Então, vamos aqui, ó, multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo. Mas por que isso, gente? Vai ficar aqui, ó, 130 sobre 100, que é equivalente a 130%. E aí, caiu na prova essa questão, você tem menos de 20 segundos para resolver. Como você faria? 88% de 50. Existem várias formas de resolver porcentagem. Você pode transformar em fração e multiplicar, ou depois você pode transformar em números decimais e multiplicar, ou multiplica e divide por 100, tanto faz. Mas eu vou mostrar uma coisa interessante. Aqui a gente sabe que é uma multiplicação, certo? O D em matemática multiplica. 50 vezes 88 sobre 100. A operação de multiplicação ela é comutativa, eu posso trocar de lugar. O que isso significa? 88% de 50 é a mesma coisa que 50% de 88, devido a essa comutatividade da multiplicação. E aí fica bem mais fácil para fazer de cabeça. Você pensando nisso, 50% de 88 é 88 sobre 2, né? E aí eu encontro 44. Olha que interessante. Questãozinha de prova de concurso, hein, gente? Olha lá, 40% de 60%. Como que eu faço isso, professor? Coisa de maluco, né? Vamos transformar usando a definição sem segredo, ó. 40 sobre 100 é o 40%. O D em matemática multiplica, né? Multiplicou. 60%, olha lá. Facinho, né? Agora, antes de mais nada, eu posso fazer algumas simplificações, ó. Esse zero corta com esse. Esse zero pode cortar com esse. E aí fica bem interessante, olha para você ver. 4 que sobrou desse lado, multiplicado com 6, lembrando que para multiplicar fração, multiplica numerador, multiplica denominador, né? 4 vezes 6, 24. Sobre 10 vezes 10, que é 100. Como as respostas têm algumas em porcentagem, 24 sobre 100 já é uma porcentagem, né? Uma divisão por 100. Então, a gente tem que isso aqui é 24%. Alternativa, letra C. E aí, se caísse na prova, quanto que vale 0,04? Só que está dentro de uma raiz quadrada. Para resolver isso, gente, como que eu faço? Vamos transformar, né? Sempre que a gente tem número decimal, a gente pode transformar em uma fração. Isso vai nos ajudar bastante, tá? Porque raiz quadrada de 0,04 é equivalente à raiz quadrada de 4 sobre 100. Como que eu sei disso? Tem duas casas decimais. Se tem duas casas, é um número centesimal. Então, é 4 sobre 100. Beleza. Existe uma propriedade muito boa na radiciação que pode separar essas raízes. Fica a raiz do 4 sobre raiz de 100. Esses dois números, quadradinhos perfeitos, vai ficar aqui 2 sobre 10. Tá tudo em porcentagem, certo? Multiplica por 10 em cima, só para fazer uma equivalência. Multiplica por 10 embaixo. Vai ficar aqui do 20 sobre 100. E 20 sobre 100 é 20%. A alternativa, letra C. Quem é maior? 2 elevado à 33ª potência ou 3 elevado à 22ª potência? Aparentemente, a gente vai ter que multiplicar esses números todos, essa quantidade de vezes para descobrir. Só que, pessoal, a gente pode usar as propriedades da potenciação a nosso favor. Por exemplo, vamos quebrar o 33 sendo como 11 vezes 3. Então, vai ficar 2 elevado a 11 elevado a 3, certo? Que pode ser trocado de lugar também aqui, tá? E o 3 elevado a 22 é 3 elevado a 11 elevado a 2. Beleza, esse 11 eu vou colocar para fora para ficar mais interessante. Então, vai ficar 2 ao cubo elevado à 11ª potência. E aqui 3 ao cubo
ao quadrado, perdão, que é esse 2 aqui fora, né? Elevado a 11. 2 ao cubo é 8. 3 ao quadrado é 9. Agora sim eu tenho expoentes iguais, a base maior ganha. 9 elevado a 11 é maior, portanto, 3 a 22 é maior. Essa questão é muito legal, gente. Olha para você ver. Se banana é 3, coco é 2 e pera é 1. Então, melancia vai ser quanto? A gente tem que entender que existe uma lógica relacionando cada palavra com esse número. Então, não é à toa que esse número 3, por exemplo, está relacionado com banana, o 2 com coco, o 1 com pera e o restante com a melancia. O que eu vou fazer aqui, gente? Vamos tentar encontrar letras que fazem essa relação. Se a gente perceber aqui, ó, banana tem 3 letras repetidas. Opa, consegui encontrar uma relação com 3. Coco tem 2 letras repetidas, 2 vezes inclusive, né? Então eu tenho aqui o 2. Pera não tem nenhuma letra repetida, então eu vou usar uma delas. Então ele tem uma letra só repetida, entre aspas, né? Melancia, quantas letras ele tem repetida? Eu posso olhar para o A, que tem 2 letras. Portanto, resposta correta, letra C. Olha lá, gente, 6 games custam R$48. Quanto que vai custar, então, 8 desses mesmos games? Independente do game, né? Independente do jogo que é aqui, o importante é saber que eu tenho 6 que está custando 48, então eu já posso, inclusive, anotar aqui para montar a regra de 3, e eu quero saber quanto que custa esses 8. Então, eu vou colocar aqui. Lembrando que nessa coluna eu tenho os games, e nessa coluna eu tenho o valor. O valor de 8 é desconhecido. Vou chamar de x, certo? Agora, uma coisa importante. Quanto mais games, maior é o valor a se pagar. As grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu vou multiplicar cruzado. 6 vezes x, 6x. 8 vezes 48, eu vou deixar desse jeito mesmo. Porque, ao passar o 6 dividindo, olha lá, eu vou simplificar 48 com 6, que dá 8. 8 vezes 8, R$64. A alternativa, letra D. Olha que legal essa questão, gente. Uma potenciação, 2 elevado a 80 mais 2 elevado a 80. Como que eu faço para resolver isso? A gente tem que lembrar que não existe uma propriedade de adição para potências. Mesmo que tenha a mesma base, mesmo expoente, a princípio a gente não conhece nenhuma operação, nenhuma propriedade para isso. Mas, pela definição, né, da adição de elementos iguais, lembra comigo, se eu tenho 2 elementos iguais somados, a gente sabe que é a mesma coisa, né, é equivalente a 2 vezes esse elemento. Portanto, se eu tenho 2 iguais aqui, então vai ser 2 vezes esse cara que é repetido. Logo, isso aqui tudo é equivalente a isso aqui de baixo. Agora sim eu tenho multiplicação e existe a propriedade. Eu vou conservar a minha base e somar os expoentes. 1 mais 80 é igual a 81. 2 a 81, a alternativa, letra D. Se Jorge joga LOL, Nair joga Play 5, então Marileia vai jogar o quê? A, B, C ou D? Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. A gente vai perceber o seguinte, pessoal. A primeira letra de cada uma das palavras vai ter uma associação interessante, ó. J e L. O que eu tenho entre o J e L no alfabeto? J, K, L, certo? O N. Eu tenho N, M, N, O e depois a letra P. Então, sempre eu tenho uma letra do alfabeto que fica no meio das duas. Do alfabeto, a gente sabe o seguinte, que é M, N, O, certo? Se a Marileia começa com M, o jogo que ela vai jogar, ou videogame, ou console, deve começar com a letra O. Portanto, a alternativa correta dessa questão é Overwatch. Se essa aqui cair no concurso, você precisa saber resolver. Hoje é quinta. Daqui 141 dias, que dia que vai ser? Terça, quarta, quinta ou sexta? Pessoal, esse tipo de raciocínio está ligado aqui com a reunião, né, em conjuntos de mesmo tamanho. E os conjuntos aqui são as semanas. São elementos muito importantes aqui nessa questão. Eu vou dividir o 141 por 7 e ver quantas semanas se passaram. Seleciono o 7, fica 2,
resto 0. Abaixo 1, 0, 0, 1. Então, quer dizer que passaram 20 semanas depois desses 141 dias, que na verdade são 140, né? E sobrou um dia aqui no resto. E esse resto é muito importante. Depois dessas 20 semanas, voltou para a mesma quinta-feira. Porque de 7 em 7 dias volta para o mesmo dia. Como eu tenho um a mais, é só adicionar quinta, sexta. Então, resposta, letra D. A JOG está para joga, assim como 4, 3, 2, 1 está para qual dessas alternativas? Pessoal, essa é uma questão de raciocínio lógico que a gente tem que entender qual que é a lógica que está por trás da relação entre a primeira palavra e a segunda, para que a gente possa aplicar a mesma lógica nesses números e encontrar o seu equivalente nesse raciocínio. Para fazer isso, vamos escrever aqui ó, o A, o J, o O e o G, nessa ordem que é a primeira que estamos aqui. Embaixo dele eu vou colocar o 4, 3, o 2 e o 1. E ao fazer a mudança com as letras, eu vou fazer também a mudança com os números. Percebam que ó, ficou joga, né? O A, ele foi parar lá no final. Então, o 4, né, que está aqui, ele vai parar aqui no final. O J, que é a primeira, ele é o 3. Então, vai ficar aqui 3. 2 é o O e G aqui. 3, 2, 1, 4. Letra D. Quanto é 12% de 50? Pessoal, essa é uma questão muito interessante e que cabe a gente entender um pouquinho da porcentagem para poder ligar aqui uma propriedade que vai nos ajudar bastante a fazer essa conta. Primeiramente, para calcular 12% de alguma coisa, é uma conta um pouco difícil. Eu tenho que multiplicar o 12 pelo valor, depois dividir por 100, né? Só que o número em questão é o número 50. E quando a gente lembra da definição, né, a gente lembra que a multiplicação ela está ligada com o D. Então, 12% eu vou multiplicar por 50. E como a multiplicação ela é comutativa, eu posso trocar de lugar. 12% de 50 é a mesma coisa que 50% de 12. E olha como que fica mais fácil, porque 50% é só pegar a metade de 12. Então, vai ser 12 dividido por 2, que é igual a 6. E por incrível que pareça, 12% de 50 é igual a 6. Quanto é 70% de 50%? Pessoal, para resolver essa questão, a gente tem que aqui usar a definição das porcentagens, tá bom? Isso vai facilitar bastante o nosso cálculo e se você já souber, deixe para mim nos comentários. Para fazer essa conta, gente, vamos pegar 70 dividido por 100, que é a definição do 70%. O D em matemática é multiplicação, então é multiplicar por 50%. Aqui, antes de fazer as contas, a gente pode simplificar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Poderia ser qualquer um dos outros zeros, tá? 7 vezes 5, 35. Dividido por 10 vezes 10, que é 100. E olha que interessante, as respostas estão algumas em alternativas. 35 sobre 100 já é a própria definição, né? Que é 35. A divisão por 100 é uma porcentagem. Portanto, resposta correta, letra D.